Olá, boa tarde. Amanhã é o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. E o programa Sem Censura de hoje vai falar da experiência de respeitar o outro na sua diferença. O contrário dessa postura é pura intolerância. Deve haver, por exemplo, lugar para quem acredita em um Deus, em vários deuses ou em nenhum deles. Os nossos convidados todos levam isto muito a sério. Ela é professora e idealizadora do Projeto Saravá, que trabalha a diversidade de uma forma lúdica. Ela é um agente no processo de aprendizagem. Nós estamos falando de Janete dos Santos Ribeiro. Bem-vinda, Janete. Prazer em tê-la aqui. Boa tarde. Ele é um defensor do direito à liberdade religiosa. Hoje é o porta-voz da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. É o doutorando, o Babalorixá Ivanir dos Santos. Prazer em tê-lo aqui, mestre. Prazer estar aqui também dialogando com vocês. O mestre e professor de Ciências Políticas é um historiador que pensa as questões contemporâneas. Gostaria muito de apresentar a vocês a presença do Wallace de Moraes. Prazer em tê-lo aqui, Wallace. O prazer é todo meu, muito obrigado. Ele é produtor executivo, diretor da série Entre o Céu e a Terra, sobre a diversidade religiosa, aqui da TV Brasil. Prazer em tê-lo entre nós, Tomás Miguel. Prazer é todo meu em poder contribuir com esse debate. O filósofo especialista em gestão de educação, historiador também, atualmente é pesquisador do Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ, é o André Barroso. Boa tarde, André. Boa tarde, prazer em ter vindo também. Bom, debatendo aqui a nossa colega, jornalista, apresentadora da TV Brasil, ativista pelos direitos humanos, pela tolerância, pela diversidade, Luciana Barreto. Prazer em tê-la aqui, Luciana. Obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui com você. Ok. Então, deixa eu começar com a Janete. Janete, você é professora de ensino médio. Me explica qual é a tua atividade para eu entender. Explico. Bom, eu sou professora, sou militante do movimento negro desde a década de 80. O que me fez fazer história foi entender as relações raciais no Brasil, que a minha formação era em matemática, e ter sido discriminada na escola básica me fez querer ser professora para enfrentar as discriminações em sala de aula e potencializar meus estudantes para a luta contra o racismo. Quer dizer, esse projeto Saravá você começou desde logo? Não. O que é o projeto Saravá, o projeto Saravá, porque assim, a minha história é uma história de formação, militância e academia. Então, assim, me preparar para estar no chão da escola. Eu estou no chão da escola desde 95, como professora de História. E o projeto Saravá, ele tem 3 anos. Esse ano está completando o 3º ano. E foi numa escola militar. Hoje se militarizando, na verdade ela era uma escola de assistência ligada ao comando da aeronáutica, em que em 2000 nós estamos em 2017? Já. Então, em 2015, por ocasião do aniversário da escola, nós conversamos, nós, a equipe de História e alguns professores de Geografia. Então, na festa de aniversário da escola, em abril, nós falamos com o gestor que a lei tinha que ser implementada dentro da escola, que era uma loucura, uma escola daquele tamanho, com um nível maravilhoso nos concursos públicos, que não se discutisse na escola as relações étnico-raciais. E o gestor ficou, não, então vamos discutir o que a gente precisa fazer. E deu carta branca para a gente organizar um dia inteiro de discussão. Nessa primeira edição, o tema foi racismo estético. Por quê? Porque a gente entendia que a discussão das relações raciais tinha que ser a partir do chão da escola. E aí, como é que a gente fez? Nesse primeiro ano, a gente tinha que convencer os gestores de que essa era uma questão importante. Afinal de contas, é uma escola muito grande? Quantos alunos? É uma escola em torno de 2.000 alunos. É muita gente. É uma escola que ela vai dos anos iniciais ao 3º ano do ensino médio. E com uma diversidade de professores, uma diversidade de questões, porque você tinha estudantes que vinham de
filhos de militares ou funcionários do Comando da Aeronáutica, mas que teve um determinado momento que a população da Ilha do Governador pleiteou concurso público. Então, a escola também teve acesso a uma gama de pessoas vindo também de fora da escola, né, da comunidade da ilha. E isso é a riqueza da escola, porque assim, a escola atende desde o filho do taifeiro, do soldado, até filhos de juízes. Eu tive essa oportunidade de dar aula para filha de juiz, assim como eu tive a oportunidade de dar aula para bisneta do Ariano Suassuna. Então, assim, tem essa diversidade na escola. Ô, Janete, tem uma dificuldade ainda muito grande de aplicar a Lei 10.639 nas escolas? E Sim. falar de religiosidade também, já que o tema do nosso programa é esse. A Lei 10.639, que é a lei que ela está fazendo que referência torna nesse obrigatório a história da África e da cultura afro-brasileira e que transforma o 20 de novembro em Dia Nacional da Consciência Negra. E quando eu vou para a escola, porque assim, a minha inserção no Comando da Aeronáutica era na parte tecnológica, eu era programadora de computadores e passei 10 anos da minha vida na aeronáutica tentando ir para a escola. Por conta dessa inserção com o movimento negro, porque eu entendia que era no chão da escola que a gente muda percepção, que a gente aprende a lidar com as diferenças. Que você própria tinha sido um experimento disso, né? Isso. Você lembrava disso. E assim, eu vinha de um grupo do movimento negro que acredita no diálogo entre povos. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 30 anos com a professora Azoilda Loreto da Trindade. Nós militamos juntas, né? E com a professora Azoilda eu vinha de uma experiência de inserção nas escolas a partir de um projeto, né? De pensar tecnologia, pensar comunicação e educação e pensar a inserção da lei. Quando eu chego no Newton Braga em 2006, eu tenho que fazer isso. E nada de lei aplicada. Né? E nada de lei aplicada, era pontual, como você vê até hoje. Você vê professores ou ligados à militância ou professores que, pós a lei, a academia olhou para a questão, porque também tem isso. Né? Na minha formação, eu fiz o vestibular de 1988. E, ao longo dos meus anos na UF, eu tive uma disciplina de História da África. Assim, e uma disciplina que foi a livre docência de um professor. Então, ainda tinha sabe aquela coisa... Ele tinha um caderninho que ele tinha feito uma pesquisa mais África antiga, história antiga. Então, não se falava de relações raciais dentro da universidade. Então, um dos méritos da lei é esse, é de você fazer com que a universidade, o chão da escola e a sociedade como um todo se veja. Então, o projeto Saravá é essa perspectiva, de você olhar para a escola. Maravilha, Janete. Vamos pôr um pouquinho de religião aqui. Ivanir, eu perguntei para você, a gente estava se falando, eu conheci você cientista social. E aí, depois eu conheci você Babalorixá. E aí perguntei por que você usa um ou outro e você me respondeu. Primeiro, é engraçado que coincide a minha entrada na universidade em 79. E é engraçado que eu estudei na Faculdade Católica, estudei na Notre Dame. Logo, um ano depois, coincide com a minha iniciação para Orixá na Bahia. Então, minha trajetória sempre foi uma trajetória, tanto do ponto de vista da minha formação acadêmica, com a minha militância política e religiosa. Claro que, com o passar do tempo, todo mundo me conheceu como um pedagogo, como educador, voltado para as agendas mais políticas do movimento negro. Isso. Até que, há 11 anos atrás, eu sou iniciado para Ifá, na Nigéria, na África. E quando você entra no Ibodu, na Floresta Sagrada, quando nasce o Odu, que é aquilo que vai dizer o seu destino, ele disse muito claro, seu caminho é a religião e a política. E você sempre foi muito mais ligada à militância política. Tem a questão religiosa. Toma cuidado com isso, né? Tem a questão religiosa. E aí eu sou, de fato...
assumo publicamente essa identidade religiosa, que muita gente sabia no movimento, mas nunca me coloquei publicamente dessa forma. Então eu começo, de fato, a me colocar como Babalawo, que é o pai do segredo. E na África ele é um sacerdote tradicional, que é aquele que leu o oráculo sagrado de Ifá. Aqui, popularmente, o pessoal conhece como Meridilogum, que é o jogo de búzio, uma das modalidades de leitura de Ifá, que vai do Opele ao Iquim. E ele, geralmente, na África, ele é um sacerdote, de fato, que ele cuida do destino político e religioso do seu povo. Nada se faz sem consultar esse sacerdote. Então tá bom, né? E coincide, agora, eu ter entrado na academia, de fato, voltado da academia, onde eu estou fazendo doutorado na UFRJ. E meu tema de doutorado é justamente intolerância religiosa. Eu estou fazendo uma tese, né, acabei agora o segundo capítulo, já entreguei o orientador André Chiftarese, né, e o Flávio Gomes tem que orientar o que eu vou fazer ainda, mas a minha tese é simples, marchar não é caminhar. Tem diferença. Eu estou justamente comparando a nossa caminhada pela liberdade religiosa, que congrega todo mundo de forma diversa e tal, e marchar, que é a marcha para Jesus. Quer dizer, essa forma de você marchar, você quer impor ao outro, né, uma derrota, uma condição. E caminhar não. Todo religioso, na verdade, que mudou o mundo, eles caminharam. Você aprende com a caminhada. Caminhada você troca. Então, é essa minha tese de doutorado, que eu estou trabalhando nela, inclusive agora, e ao mesmo tempo nós organizamos esse livro, que é o relatório, né, que fala de a Luciana me emprestou para eu dar uma folheada. Tolerância religiosa. Isso. Que é uma contribuição acadêmica, ao mesmo tempo é a experiência desta militância, desses anos da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, com o Laboratório de Experiência Religiosa, né, e o Programa de História Comparada da UFRJ, que está oferecendo para a sociedade, porque é um tema que não é muito discutido na sociedade. Você discute intolerância a partir das emoções ou das agressões do indivíduo, mas você não conhece esse fenômeno. O relatório mostra que o maior grupo, a maior vítima de intolerância religiosa são as religiões afro-brasileiras. 71% são religiões de matriz africana. Mas há um dado interessante no relatório, porque são 10 fontes que tem nesse relatório. As fontes não dialogam entre si. Isso é um dado, por isso que nós já fizemos isso propositalmente. Mas olha o que a Janete diz. No dado nacional do Disque 100, em torno de quase 5% das agressões, que é o terceiro grupo que agride, sabe quem é? Os professores na escola. Não, deixa eu te contar um dado. Pois é, muito bom. Não, deixa eu pôr aqui o Wallace depois na eu conversa. tenho uma coisa para contar. Os professores na escola. É muito impressionante esse dado. Olha só, Wallace, vamos agora pedir as luzes da história. A gente sabe do que a gente está falando quando fala de intolerância racial e intolerância religiosa. Por um acaso aqui nós estamos com o movimento negro e com o movimento de intolerância religiosa. Por que tem essa imbricação aqui? Por que são as mesmas pessoas? Explica para mim, historicamente, inclusive. Então, Vera, é um tema que daria uma aula de bastante tempo a gente discutir, né? Vou tentar resumir o máximo possível. Mas acho que antes, já que o tema é tolerância religiosa, acho que o fundamental no país cristão que a gente vive, né, era tentar estabelecer quais são os legados deixados pela vida de Jesus. Depois disso, acho que dá para a gente poder fazer uma discussão, inclusive com a questão racial e com a questão da intolerância. E aí, ao meu ver, acho que do ponto de vista histórico, é muito claro, com diversas pesquisas acadêmicas, para além, inclusive, do que está estabelecido pela Bíblia e tudo mais, eu, por exemplo, entendo como dois principais legados de Jesus. Um, que é o amor ao próximo. E o segundo é o repartir do pão. E aí, se você pegar a única oração que Jesus escreveu, que foi o Pai Nosso, isso ali está muito claro, né? Bom, o que isso tem a ver com um tema que a gente pode discutir do ponto de vista acadêmico, científico e tudo mais? É que hoje, muitas das pessoas que se dizem cristãs abandonam esses princípios de respeito ao próximo, de amor ao próximo, ou do repartir do pão, né? De um igualitarismo que foi posto naquele momento, quando Jesus está falando no Pai Nosso, dizendo que sejamos iguais assim na terra como no céu, né? Isso é revolucionário para aquele período histórico no qual ele está vivendo. Todavia, atualmente, muitos cristãos implementam uma política de perseguição a outros, ao diferente, né? E isso é importante entender do ponto de vista social. No mundo, nós temos em torno de 35% de cristãos.
A gente vive num país cristão, mas a gente imagina que todos sejam... No mundo a gente tem mais ou menos isso, 35% de cristãos. Não somos nem maioria. Né? E, ao mesmo tempo, se estabelece uma perseguição às matrizes diferentes, né? Sobretudo hoje, no caso, sobretudo nos Estados Unidos, né? Perseguição à religião islâmica, né? Ao muçulmano. No Brasil se persegue muito as religiões de matriz afro, né? E por aí vai. Isso tem um histórico. Mas, pois é, isso que eu queria perguntar a você. Afinal de contas, os portugueses que vieram catequizar esse país não foram um brinquedo aqui não, né? Eles não se comportaram de uma forma tão cristã assim, né? Por isso que era importante colocar os princípios cristãos. Então, que a gente, os cristãos não têm sido cristãos há muito tempo, Exatamente, do ponto de vista histórico, porque a questão religiosa ela está em grande medida ligada à questão do poder. Está em grande medida ligada a impérios, ou a ditaduras, ou a poder. E a gente pode pegar vários exemplos ao longo da história. Primeiro, a Inquisição. Né? Aqueles hereges foram postos em grande medida para a fogueira. Depois, no segundo momento, você tem as cruzadas. Né? É importante entender as cruzadas quando os europeus, enfim, católicos, mas vão para a região chamada Jerusalém, né? Hoje a Palestina, né? A atual Palestina, para, enfim, vão numa guerra, através de armas, através de assassínios, vão, enfim, impor a sua religião como sua verdade. Porque, no fundo, o que está posto, e é o ponto que a gente tem que discutir, é que a religião está ligada, em grande medida, a determinados dogmas. Né? E aí, sim, só se aceita a minha verdade enquanto verdade. Se não aceita a verdade do outro. E aí isso liga diretamente à questão da intolerância. Claro. Se eu só aceito a minha verdade, meu dogma, eu não aceito a do outro, a do meu colega, do diferente. E aí, para finalizar, de repente abrir para... se não falo muito, a questão por exemplo, se você pega, inclusive a própria Alemanha nazista. A Alemanha nazista do Hitler, né, esteve amplamente apoiada pela igreja. Pela igreja. Não, a igreja que, inclusive, perseguiu todos os centros, os terreiros, imemorialmente. Isso veio desde da colônia. Exatamente. Colônia, o Império, não tem novidade nenhuma. A República. Então, o debate de intolerância está ligado a tem dois conceitos básicos para discutir isso. Ou ele é por determinação, eu quero ser intolerante, aí eu falo das lideranças, que assumem essa postura e difundem a intolerância, ou pela ignorância. São os dois caminhos que você pode ser intolerante. Ou eu aceito ser intolerante porque eu tenho uma política para isso, e aí eu vou estabelecer isso, e aí eu vou liderar e vou pregar o discurso intolerante. A gente vê isso aí em diversos discursos, se a gente pegar aí no Brasil, no Rio de Janeiro, né, pastores que pregam esse discurso e fazem isso tranquilamente, porque isso é uma política de se diferenciar, assim como a gente tem a política do conservadorismo, do neonazismo, e vai ter sempre um nicho para acompanhar. Então esses caras medem, e aí você vai medir depois uma eleição, quantos votos você teve. Basta a gente olhar as últimas eleições e a gente vai ver que tem espaço para todo mundo. E um outro passo é o passo da ignorância, que aí você vai porque você é ignorante. Está circulando no Facebook aí, essa semana, uma senhora com a marreta quebrando vários objetos religiosos, dentre eles uma Nossa Senhora de Aparecida. Está circulando pelo Facebook. Então, isso aí é uma vítima desse discurso intolerante que é consciente, ele não é inconsciente, ele sabe o que está fazendo. Não, ela é uma pastora. Ela é uma pastora. Ela produz isso. Ela é uma pastora. Produz isso para garantir o seu nicho lá, religioso, sei lá, o que seja. E tem aqueles que não sabem o que está dizendo, não sabem o que está fazendo e acompanham essas figuras. Isso aí vai estar muito claro quando a gente transita do final da Idade Média para a modernidade, onde Locke, Voltaire, esses filósofos vão falar que a intolerância ela é fruto desse meio século, quase 10 séculos de Idade Média, de propostas de inquisição, de fogueira, de perseguições que, infelizmente, de qualquer maneira, de domínio de uma religião sobre outra. Quando esses autores vêm falar que a intolerância é uma grande ignorância, o Voltaire vai dizer isso, é parte da ignorância de não conhecer o outro, não conhecer o projeto do outro, aí você, ou de um projeto político de determinadas lideranças religiosas de manter o seu poder, você vai ter isso aí. Então esses autores da modernidade vão trabalhar isso, mas a gente já vê isso bem antes. Várias experiências de intolerância a gente vai ver na antiguidade. A gente pega Alexandria no século IV, né? Quem assistiu o filme tem o Ágora, né? É um grande exemplo disso. A invasão dos cristãos e a destruição da biblioteca de Alexandria é uma grande prova de intolerância lá no século IV, né?
da era cristã. E aí mata-se, né, apedreja-se uma filósofa, né, porque mulher, né, e ainda pregava algo contra... Deixa eu pôr o Alexandria, Tomás, norte do deixa eu Egito, pôr ali o no Tomás na conversa. Tomás, você é um militante da causa também, inclusive, de uma forma prática, você é diretor de uma série que passou aqui, a segunda temporada vai estrear agora. Eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, tive a oportunidade, né, de ingressar nesse debate, porque em 2013 a TV Brasil, a sociedade, através de alguns grupos organizados, do terceiro setor, pressionou a EBC como um todo, a TV Brasil, por ser uma emissora pública, a dar espaço para a diversidade religiosa no âmbito da comunicação. E isso gerou, em 2013, um edital que selecionou projetos do Brasil inteiro, e do qual o projeto que eu, com colegas em São Paulo, fomos vencedores. Nós fizemos esse projeto, que é o programa Entre o Céu e a Terra, e que estreou no final de 2014, na TV Brasil, e agora, domingo, estreia a segunda temporada. Teve toda uma temporada exibida. Exatamente. E agora? A primeira temporada foram 26 programas, e agora, domingo, dia 22, estreia oficialmente a segunda temporada. Tem uma pré-estreia no sábado, agora dia 21. Por ocasião do Dia da Intolerância, de Combate à Intolerância Religiosa, e a gente vai exibir um episódio da segunda temporada, que é inédito, cujo tema é ódio. Então, e tem um bloco nesse programa de sábado agora, o ódio, tem um bloco dedicado à discussão da intolerância religiosa. Mas o programa, ele faz um recorte temático, cada episódio aborda um tema diferente, e a gente convida pessoas das lideranças, sacerdotes, lideranças espirituais das mais diversas religiões do Brasil. Vocês fazem também uma dramatização. Você Exatamente. Vai repetir o mesmo perfil da primeira temporada? A gente tem o personagem, porque isso foi um diferencial do programa, que é isso. Tem um expediente ali que é uma dramaturgia, que é a história de um personagem que é o Alberto. Um sujeito, um brasileiro comum, de meia idade, e a gente tentou sintetizar, como um desafio grande, assim, de como sintetizar a experiência de um sujeito mais comum possível. Então a gente criou esse personagem fictício, que é o Alberto, e todos os episódios a gente traz uma história, esse personagem vivendo uma situação que aborda aquele tema. Na segunda temporada também, porque eu queria mostrar agora um pedacinho do vídeo que você separou, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, que eu acho que dá uma bem ideia. Vamos ver o vídeo do Tomás. Primeiramente, tudo se manifesta na mente. Nós não precisamos de santo, nós precisamos de humanizar a humanidade. Hoje nós temos a plena consciência do que é o bem e o mal. Eu te prometo que eu venho te visitar mais vezes. Eu sei que eu não estou muito presente. O ódio hoje está constituindo relações sociais porque desapareceu a comunidade afetiva que está por trás das palavras. O ódio é um veneno que está no coração da pessoa que odeia. Nós temos pontos escuros, temos crueldade, temos certa maldade, mas isso, claro que é transformável e precisa ser transformado. Eu tenho capacidade de mudar e posso escolher a direção dessa mudança. Naquele tempo, eu operei com um tipo de engano, mas não era eu não sou isso. Eu abandonei aquele engano. Nossa, Alberto, não poderia prever que você fosse assim, tão... romântico. A sua mente tem um alcance a partir do amor que a gente não é capaz de dizer o limite desse poder. O aconselhamento, o amor, é isso. Isso é virtude. Aliás, não tenta se safar com esse joguinho de palavras. Quem? O poder da palavra está no poder da comunicação, do diálogo, da capacidade de compreensão, de desenvolvimento de um pensamento sobre o mundo, sobre a existência, sobre quem somos, por que estamos aqui. Mas eu tô precisando tomar um remédio agora, sem ter... Vou ter um troço aqui. Tô passando mal, amigo. Ninguém deve ser coagido
obrigado a professar uma fé. A fé deve ser resultado de uma adesão da pessoa, uma declaração a favor da liberdade religiosa. Mas é uma questão. Bacaninha, né? Olha só, deixa eu pedir para vocês, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente vai voltar ainda um pouquinho sobre o impacto desse vídeo para conversar, e eu proporia que o tema da nossa volta seja o ódio. Eu gosto bem dessa ideia. Vamos embora. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.